Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, que Deus abençoe a vida de cada irmão nessa tarde. Quero estar trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de esperança para a sua vida, que está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, verso 46, que diz assim: E falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse o que lhe falara: Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, aqui a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus estava falando com a multidão. Como sempre, quando Jesus andava, uma multidão seguia, e ele ensinava a multidão, assim como também ensinava os seus discípulos. E entre meio à multidão uma pessoa apareceu ali e disse para Jesus: Senhor, eis que sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor, querem falar contigo. E Jesus pergunta: quem são minha mãe e meus irmãos? E Jesus pergunta, dá a resposta: eis aqui minha mãe e meus irmãos, estendendo a mão para os seus discípulos. E ele diz: porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Meus irmãos, quando Jesus ele diz isso, ele diz sobre a família espiritual, não da família natural. Pode ver que a família natural de Jesus estava esperando ele lá fora, mas a verdadeira família espiritual, qual Deus institui agora sobre aqueles que fazem a sua vontade. Jesus, em suas palavras, orando, ensinando seus discípulos a orar certa feita, ele disse: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Qual que é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem deixe o pecado, que o homem deixe a mentira, que o homem deixe de enganar o seu próximo, que o homem deixe de se prostituir, deixe a prostituição, deixe o adultério e deixe de dar falso testemunho. Essa é a vontade de Deus, que o homem saia do pecado, porque o pecado nos afasta de Deus, o pecado nos deixa longe de Deus. A Bíblia diz também que Deus ele não está com seus ouvidos surdos para não poder ouvir, nem com suas mãos encolhidas para não poder salvar. Mas a Bíblia vai dizer: mas os vossos pecados é que fazem separação entre vós e vosso Deus. Então nossos pecados nos deixam longe de Deus, nos deixam distante do Senhor. Porque o pecado, ele nos distancia do Senhor. Porque o Senhor é santo e não tem como a luz andar com as trevas, nem o santo andar com aquele que é profano. Glória a Deus, nem a justiça andar com injustiça. Louvado seja Deus. Então, aqui em suas palavras, Jesus diz que para o Senhor Deus fazer sua vontade, assim na terra como no céu. Porque no céu já é, glória a Deus, feita a vontade de Deus. Porque todo o céu proclama a glória de Deus. A terra também. Glória a Jesus, os pássaros, as aves, toda a criação proclama a glória de Deus. Para que assim venha a ser feita a vontade de Deus, como é feita no céu, assim também seja feita aqui na terra. Glória a Deus. Você pode ver, meus irmãos, que quando Jesus ele fala sobre a família, ele olha para os discípulos, porque os discípulos andavam com ele. Jesus ele não tinha relacionamento com a multidão e muito menos com líderes religiosos, porque ele até ensinava nas sinagogas, nos templos, mas ele não ficava junto andando com os fariseus, com os líderes religiosos, com os doutores da lei, nem tinha relacionamento com a multidão, tanto é que foi a própria multidão que no final ele crucificou ele, mas ele andou somente com 12
12 apóstolos, ao qual ele também deu poder sobre os espíritos imundos, para curar os enfermos, para sarar os doentes e para expulsarem todos os demônios, expelir os demônios e toda a força do mal. E esses 12 andavam com o Senhor e aprenderam com ele. Então nós entendemos que todo aquele que anda com o Senhor Jesus aprende com ele, e automaticamente aprendendo e praticando a palavra também, porque a Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é que nós praticamos a sua palavra, como diz a Bíblia Sagrada também sobre a parábola da casa na rocha e a casa na areia, que todo aquele homem que pratica a palavra de Deus, ouve e pratica, é como o homem que fundou, alicerçou sua casa sobre a rocha. Então ele dá ouvido e ele fica firme. Vem as lutas, vem as dificuldades e ele pode até cambalear, mas ele não cai, porque ele está firme em Cristo, firme em Jesus. E se estamos focados em Jesus, estamos fazendo a vontade de Deus. Estamos orando, estamos jejuando, estamos consagrando a nossa vida ao Senhor, buscando ao Senhor, nos afastando do mal, se apartando do mal e fazendo o bem. Louvado seja Deus, essa é a vontade de Deus, fazer o bem, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam, que nos maltratam, nos perseguem, que falam mal de nós. Essa é a vontade do Senhor. Jesus, em suas palavras, ele disse, ouvistes, é o que foi dito pelos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mas Jesus disse, em suas palavras, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos maldizem, orai por todos aqueles que vos odeiam, vos maltratam e vos perseguem, para que assim vocês sejam sejam filhos de Deus, feitos filhos de Deus. Porque você vê que Deus, no seu eterno poder e misericórdia, ele dá chuva para os bons e os maus. O sol também resplandece o sol tanto para os bons quanto para os maus. Então, se nós aprendemos com Jesus, andamos com Jesus, lemos a sua palavra, temos conhecimento e relacionamento com ele, é necessário nós andarmos como ele e sermos imitadores do Senhor Jesus, semelhantes a ele, para que assim a gente também seja perfeito e se cumpra essa palavra na nossa vida, que a Bíblia diz também para orarmos por essas pessoas, para que assim nós também venhamos ser filhos de Deus e sermos perfeitos como é perfeito o Pai que está no céu. Louvado seja Deus. Nós não chegamos a ser perfeitos, meus irmãos, mas nós tentamos chegar na estatura de um varão perfeito. Glória a Deus. Ninguém é perfeito, mas nós temos que tentar chegar na estatura de um varão perfeito, o qual está se afastando do mal. Louvado seja Deus. E essa é a palavra que eu venho trazer nesta tarde, meus irmãos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. E vamos fazer parte dessa família, a qual é a família espiritual, não a natural. A família que Deus instituiu, aqueles que fazem a sua vontade, que obedecem os seus mandamentos, que oram, que consagram sua vida, que amam o próximo, que amam o seu semelhante. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos. Fico com essa palavra, em nome de Jesus Cristo.